Uma investidora considerada a nova Warren Buffett. Apostas ousadas que renderam muito em ações como Tesla e Zoom e um prejuízo de 74% nos últimos 12 meses. Conheça a Cathie Wood, a prodígio de Wall Street ou a decepção. Nesse vídeo você vai entender as estratégias dela para conseguir uma valorização de 400% em 2 anos, depois perder quase tudo. Cathie Wood é gestora de vários fundos de investimento da empresa ARK. Essa gestora ARK ela é especializada em fundos de investimento de empresas inovadoras. Tem desde o ARK Innovation, que é o que a gente vai focar aqui, que o ticker é o ARKK na Bolsa Americana, especializados em alguns setores, como por exemplo espaço, transição energética e vários outros. Todos esses fundos, como eu falei, são ETFs. Mas diferentemente da maioria dos ETFs que são passivos, ou seja, seguem uma carteira ali pré-definida, os ETFs da Cathie são ativos, ou seja, ela tem um pouco mais de liberdade para escolher ali os ativos que ela quer colocar na carteira. Na prática, se aproxima muito mais de um fundo de investimento tradicional, onde os investidores comuns, eu e você, damos ele na mão do gestor para ele escolher as ações, do que de um ETF, onde basicamente o gestor não tem poder de decisão quase que nenhum. Então a Cathie, na prática, está pegando nosso dinheiro e investindo nas ações que ela acha que vão se valorizar mais dentro do objetivo ali do fundo. Enquanto o fundo estava rendendo bem, os clientes estavam satisfeitos, apesar das taxas um pouco maiores que o normal que ela cobrava. Mais recentemente, o fundo sofreu uma grande queda. As apostas em ações como Tesla, Roku, Teladoc e várias outras deram uma pequena azedada nos últimos tempos. Pequena é eufemismo. E assim tudo começou a dar errado tão rápido quanto subiu. A estratégia da Cathie tem princípios simples. A inovação está e vai continuar mudando o mundo. Mas a maioria dos investidores, principalmente os grandes fundos de Wall Street, não tem a coragem e o conhecimento suficiente para analisar essas ações inovadoras que vão moldar o futuro do mundo. E nas entrelinhas ela basicamente está afirmando que ela é corajosa o suficiente para isso. E tem conhecimento. Afinal, muitas vezes ela prefere contratar profissionais de inteligência artificial, indústria aeroespacial, do que analistas de investimento tradicionais. O fundo dela, o ARK Innovation, se valoriza de forma simples. Os investidores, quando compram um ETF, esse dinheiro está nas mãos da Cathie e assim ela consegue alocar em várias ações ali inovadoras. E a média da valorização de todas as ações é a valorização do fundo. Então digamos que a Cathie, por exemplo, pegasse 100% ali do dinheiro dos clientes, investisse 50% em Tesla e 50% em Oi. Se a Tesla sobe 10% e Oi sobe 20%, como cada um é metade-metade, o fundo se valoriza 15%. É assim o funcionamento de um ETF, sendo que a diferença é que o ETF ativo da Cathie foi ela que escolheu a Oi e a Tesla para o fundo. E a partir disso ela passou a se aventurar em várias empresas inovadoras. E eu tenho que dar um mérito para ela, tá? Apesar dela ter mais de 60 anos, ela realmente demonstrou uma capacidade excelente de identificar essas empresas acima da média. Inclusive sendo uma investidora antiga da Tesla, por exemplo. Então, em 2014 até 2020, nos 6 primeiros anos do fundo, ela conseguiu a valorização de 200%. Com isso, os primeiros investidores triplicaram seu investimento e a Cathie saiu de administrar 10 milhões para casa dos bilhões de dólares. Então, veio a pandemia. Desespero para alguns e festa para a Cathie e para o ARK Innovation. Isso porque as ações que a Cathie investia tiveram uma excelente valorização e aproveitaram muito o momento da pandemia, da quarentena. Por 2 motivos. Primeiro, ela investiu em muitas empresas que se beneficiaram disso. Empresas como, por exemplo, a Teladoc, que é uma empresa de medicina à distância. Ou mesmo o Zoom, o aplicativo de chamadas de vídeo. Ou a Roku, que é o aplicativo de streaming. Com isso, ela obteve valorizações gigantescas. O segundo motivo são os juros baixos. Quando a pandemia chegou e toda aquela crise surgiu, os bancos centrais mundiais diminuíram muito os juros para estimular a economia. Principalmente estimularam o tipo de ação que a Cathie investe, que são ações de tecnologia e de crescimento. Ou seja, quando os juros estão baixos, esse tipo de ação cresce muito mais, mas muito mais mesmo. Os investidores com rendimento baixo dos juros estão mais dispostos a investir em ativos de risco, como por exemplo essas ações de crescimento que muitas vezes dão prejuízo até. Como é uma festa onde todo mundo está buscando ganhar mais, os investidores vão lá e aceitam o risco de investir em empresas com prejuízo, que ninguém sabe se vai dar certo no final. E assim várias ações da carteira dela se valorizaram muito. E ali de março de 2020 até o início de 2021, o ARK se valorizou em 300%. Isso é muita coisa para só um ano. Enquanto que a média do mercado americano, que é o S&P 500, subiu
somente 70% em um ano, que é muita coisa, vamos falar a verdade, ela conseguiu um desempenho mais de 4 vezes maior. Mais de 4 vezes maior, enfim. E aí começaram a surgir algumas comparações com Warren Buffett. Foi nesse momento que eu fiquei um pouco desconfiado com a Cathie. Eu até gostava dela, apesar de não gostar do tipo de empresa que ela investe, porque ela se provou uma boa investidora, escolhendo ações que valorizaram muito ao longo dos anos. Mas várias comparações com Warren Buffett, o maior investidor da história, começaram a surgir. E só para deixar claro, a Cathie, ela começou o seu fundo de investimento em 2014. Não tem nem 10 anos de existência. Enquanto que Warren Buffett, há 60 anos, aí, é um gestor renomado com retornos muito acima da média. Ele se provou ao longo do tempo. E nos investimentos, a palavra mais essencial é o tempo. Então, enquanto Warren Buffett, em um ano isolado, tinha dificuldade ali de encontrar oportunidades, mesmo com o mercado muito barato, a Cathie muitas vezes aparecia na TV, no YouTube, no Twitter, dando entrevistas com suas ações subindo 10% em um só dia. Tudo isso estimulou esse tipo de comparação, esse tipo de oba-oba, até que a festa dos juros baixos acabou. Com a inflação nos Estados Unidos acelerando, tanto pela impressão de dinheiro gigantesca que aconteceu em 2020, como pela guerra na Rússia, os temores de inflação e depois a inflação em si se concretizando aumentaram bastante. Com isso, o Banco Central Americano, o Fed, teve que aumentar os juros. E lembra que os juros foram um dos principais responsáveis pela subida de boa parte das ações da Cathie. Por mais que algumas fossem ações de qualidade, muitas subiram demais ali no oba-oba dos juros baixos. Muitas continuaram subindo, porque investidores, atrás de correr mais risco e ganhar mais dinheiro, compraram sem avaliar realmente os fundamentos de algumas empresas. Isso aconteceu ao longo de todo o mercado americano e algumas ações da Cathie não foram exceção. Com isso ela se beneficiou, mas a festa dessa liquidez toda, desse risco todo acabou. Com os juros um pouco mais altos, ocorreu uma venda desenfreada no mercado americano dessas ações de tecnologia que dão prejuízo. E teve outro fator também. Lembra que eu comentei que várias empresas da Cathie se beneficiaram da pandemia, da quarentena e está tudo fechado, e seriam muitas empresas online, por exemplo, que facilitavam essa comunicação, essa interconexão? Então, a economia reabriu. E com isso, muitas dessas empresas tiveram dificuldade nos seus resultados de continuar crescendo, desapontaram o mercado e com isso mereceram uma queda ainda maior. Um exemplo disso, o Zoom, o aplicativo de chamadas de vídeo, no iníciozinho da pandemia ele valia muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, inclusive valendo mais que a petroleira ExxonMobil. Ele se multiplicou, se eu não me engano, por uns 800%. E recentemente ele voltou aos preços anteriores à pandemia. Isso foi regra para várias das ações da Cathie. E obviamente que com tantas ações do fundo caindo, a média do fundo também caiu bastante. Com isso, o desempenho do ARK Innovation nos últimos meses ali, desde o fevereiro de 2021, foi terrível. E como no conto lá da tartaruga e da lebre, por mais que a lebre corra mais rápido, uma hora a tartaruga alcança. Uma hora a consistência supera o crescimento sem sustentação. Recentemente, como você pode ver nesse gráfico aqui, o Warren Buffett voltou a ultrapassar a performance da Cathie. Perceba que teve um ponto onde a Cathie superou demais o Warren Buffett. Foi mais ou menos nessa época que as comparações começaram a surgir, falando que o Warren Buffett estava ultrapassado e a Cathie era a nova grande investidora de Wall Street. Então, como você pode ver, o tempo sempre corrige suas imperfeições. E o Warren Buffett voltou a ultrapassar ela, demonstrando de novo que consistência no tempo é a palavra mais importante nos investimentos. Não basta você ter uma grande valorização se isso não se mantém. E com isso, o ETF da Cathie caiu 74% desde fevereiro de 2021. Mas mesmo depois dessa queda toda, ela não desanimou. Agora que ela está muito famosa nas redes sociais, com milhões de seguidores, ela deixa muito claro que os investidores devem avaliar o fundo dela em performances de 5 anos. Várias empresas dela estão numa fase de prejuízo, mas espera-se que elas passem a lucrar daqui a alguns anos, como por exemplo a Tesla seguiu esse caminho. E obviamente que tem muita incerteza nisso. A estratégia dela é uma estratégia muito arriscada, que eu particularmente não gosto. Envolve comprar empresas muito incertas e pagar muitas vezes caro por elas, como aconteceu durante a pandemia. A Cathie, inclusive, me parece sempre um pouco otimista demais com suas projeções. No caso da Tesla, por exemplo, ela espera que um robô que ainda nem foi produzido, o protótipo, se torne o grande carro-chefe da empresa daqui a alguns anos. O que para mim é simplesmente loucura se o produto nem foi testado e lançado ainda. Então para mim a estratégia dela envolve muitas vezes otimismo exagerado, mas também envolve uma pesquisa muito minuciosa das coisas, tanto que ela emprega pessoas muito qualificadas e ela já acertou no passado. Então algumas pessoas podem dar um voto de confiança nela e eu acho isso aceitável. Na minha estratégia de investimentos isso aí não cabe. Eu gosto de ter rentabilidade com segurança, sem correr tanto risco assim. Mas qual é a sua opinião? Você acha que a Cathie realmente tem méritos e simplesmente está passando por uma fase ruim? Ou tudo foi um golpe de sorte, como defendem vários críticos dela? Deixe sua opinião aqui nos comentários.
A verdade é que de tempos em tempos parece surgir estratégias revolucionárias e geniais, mas sempre tenha em mente, tudo se resume a se provar no tempo. Por isso eu gosto sempre de esperar alguns anos até investir em empresas que entraram na bolsa recentemente, e por isso que eu nunca sigo uma estratégia que foi criada há menos de 15 anos, por exemplo. A estratégia que eu sigo aqui no meu canal, Value Investing, existe desde a década de 30. Especificamente, a estratégia que eu sigo exatamente de Value Investing, de comprar ações de qualidade a preços baixos, é popular desde a década de 80 e funciona há décadas. Se você quer aprender ela, inclusive, recomendo que você se inscreva aqui no canal para ver os outros vídeos. Mas não desliga o vídeo ainda. Conclusãozinha rápida. A verdade é que em tempos de alta no mercado, todo mundo parece gênio. Você não precisa fazer muito para ganhar dinheiro em tempos de alta. Quase tudo sobe, inclusive um investidor ruim pode ganhar dinheiro em anos de alta. Em anos de baixa, mesmo que você seja bom investidor, você talvez vá perder dinheiro. Mas os maus investidores, nos anos ruins, no mercado de baixa, perdem muito e chegam sempre próximos a zero. Por isso, não se desespere se você está com um pequeno prejuízo no mercado de baixa e não se sinta o melhor investidor do mundo se você está ganhando muito dinheiro no mercado de alta. Isso não te prova nenhuma coisa, nem outra. Daqui a alguns aninhos a gente vai ter a prova realmente se a Cat é uma grande investidora ou não. Eu já desconfiava em 2020 e 2021 que havia um pouco de euforia sobre ela, mas só o tempo vai dizer a verdade. E caso você queira se tornar um investidor de longo prazo, tendo bons resultados durante vários anos e antecipando sua independência financeira a partir disso, convido de novo para você se inscrever no canal e também acessar meu Instagram, que lá tem conteúdos diários sobre investimentos, além de mais de 700 posts. Todo dia tem story, live, etc. Meu nome é Lucas, eu sou educador financeiro e até a próxima.